Olá, tudo bem? Me chamo Cauã e hoje estarei conduzindo essa apresentação sobre os fundamentos da eletromecânica. Vamos lá! Iremos iniciar pela lei de Faraday. A lei de Faraday, no seu conceito, afirma que é a variação no fluxo de campo magnético através de materiais condutores que induz o surgimento de uma corrente elétrica. O que a gente pode tirar disso? O quê? Que a tensão induzida ela é proporcional a ela é proporcional à razão de variação das linhas de força que passam através da espira. Ou seja, o condutor vai passar, ele vai cortar as linhas. Essa fé induzida está relacionada à passagem do condutor pelas linhas, ok? Vou falar agora um pouquinho sobre a história. O fenômeno de indução eletromagnética foi descoberto pelo físico e químico britânico Michael Faraday em 1831. Esta descoberta foi uma das mais importantes de toda a história, uma vez que, graças a esse fenômeno, somos capazes de gerar energia em usinas hidrelétricas, produzir movimento usando motores elétricos, gerar calor por meio de fornos de indução, fazer leituras e gravações magnéticas e outros. Bem interessante essa parte, né? Grande Michael Faraday, século XIX, o homem revolucionou. Vamos agora falar um pouco sobre a fórmula, vamos estudar, vamos observá-la. O que a gente pode observar na fórmula da lei de Faraday? Observamos o seguinte, que a força eletromotriz induzida ela é igual à variação do fluxo magnético sobre o intervalo de tempo. Vamos lá. Ou seja, essa força eletromotriz é igual variação no fluxo magnético. Agora, eu vou evidenciar algumas coisas para a gente entender melhor essa fórmula. Alguns fatores que afetam a fé induzida, a força eletromotriz, ok? O primeiro deles, deslocamento perpendicular ao campo, faz com que a fé induzida seja máxima. Imagina só, se o condutor... Mas, posteriormente, você vai entender por que a fé induzida perpendicular às linhas ela é máxima. O condutor vai no sentido vertical e as linhas no horizontal. Perpendicular assim porque ela é máxima. O segundo, deslocamento paralelo ao campo. A fé induzida é zero. Lógico, né? O condutor for no mesmo sentido que as linhas, não irá haver a produção de uma força eletromotriz induzida. É nula. Terceira, o deslocamento a um ângulo qualquer, a fé induzida assume um valor intermediário, dependendo do ângulo. Isso é bem interessante. Assim, se cria uma nova fórmula, a fórmula geral da fé instantânea. Ela é igual a força eletromotriz, ela é igual à densidade de fluxo magnético vezes o comprimento do condutor vezes a velocidade vezes o seno do ângulo. Você entendeu agora por que quando é perpendicular assume o valor máximo? Seno de 90 é quanto? Entendeu? Bem interessante, não se esqueça, temos essa fórmula aí e temos a fórmula geral da fé instantânea. Bem interessante também. Agora iremos ver a lei de Lenz. Em todos os casos de indução eletromagnética, uma fé induzida fará com que a corrente circule em um circuito fechado, num tal sentido que o efeito magnético se opõe à variação que produziu.
Peraí, vamos entender melhor. Com a lei de Faraday, é possível determinar o valor da fé induzida em um circuito. E a partir daí, podemos encontrar a intensidade da corrente induzida. Ou seja, em todos os casos de indução eletromagnética, uma fé induzida fará com que a corrente circule em um circuito fechado, num sentido tal que o seu efeito magnético se opõe à variação que produziu. Contudo, verifique-se que a corrente induzida apresenta sentidos diferentes conforme a variação de fluxo. Deu para entender? Com a lei de Lenz, a fé induzida fará com que a corrente circule em um circuito fechado, no tal sentido que seu efeito magnético vai se opor à variação que produziu. A lei de Lenz ela foi descoberta lá em 1834 pelo físico russo Heinz Lenz, baseado nos trabalhos de Faraday. Aí ele propôs essa regra para a definição do sentido da corrente induzida. Nessa época, já era conhecido o fato que uma corrente elétrica cria ao seu redor um campo magnético e que esse fenômeno também ocorria com a corrente induzida. O Lenz observou que o sentido desse campo depende do aumento ou da diminuição do fluxo magnético. A lei de Lenz estabelece que o sentido do campo magnético produzido pela corrente induzida é contrário à variação do fluxo magnético. Ok? Ou seja, se o fluxo magnético aumenta, aparecerá no circuito uma corrente induzida que criará um campo magnético induzido em sentido oposto ao do campo magnético que o circuito está imerso. Um fato que está diretamente relacionado à lei de Lenz e à lei de Faraday é a indução eletromagnética, que é um fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético, quando ocorre a variação de fluxo que o atravessa. Foi descoberta em 1820, século XIX. Foi descoberto lá que a passagem de uma corrente elétrica em um condutor mudava a direção da agulha de uma bússola. Quem descobriu isso? Não sei se estou pronunciando a maneira correta. Hans Christian. Bem interessante. Ou seja, ele descobriu o eletromagnetismo. Que legal. A partir daí, muitos cientistas começaram a investigar mais profundamente a conexão entre fenômenos elétricos e magnéticos. Assim, em 1831, ou seja, em 1820, descobriu a passagem de uma corrente elétrica em um condutor que mudava a direção da agulha de uma bússola. Descobriu o eletromagnetismo. Em 1831, com base nos resultados experimentais, Michael Faraday descobriu o fenômeno da indução eletromagnética. A lei de Faraday e a lei de Lenz são duas leis fundamentais do eletromagnetismo que determinam a indução eletromagnética. Que legal! Agora vamos ver um pouco sobre a ação motora e a ação geradora. Toda vez que ocorre a ação motora, também se desenvolve a ação geradora. Pode ser levantada a questão da possível ocorrência do caso inverso. A ação geradora e a ação motora ocorrem simultaneamente nas máquinas elétricas girantes. Portanto, a mesma máquina pode ser operada tanto como motor quanto gerador. Que legal, hein? Quando uma máquina é operada como motor, a fé motora gerada é sempre menor. Olha só, quando operar com motor, a fé motora gerada é sempre menor que a tensão nos terminais, que produz a ação motora.
e se opõe à corrente da armadura. Quando uma máquina é operada como gerador, a corrente da armadura tem o mesmo sentido da fém gerada, e a fém gerada é maior que a tensão dos terminais da armadura que é aplicada à carga. Bem interessante. Olha só, e essa imagem aí mostra bem o que foi dito. E aqui eu encerro. Abraço, até mais.